tal. Em 2000, você tem um aumento muito grande nessa qualidade de vida, no IDH humano e tudo mais. A China crescendo pra caramba, entendeu? Comprando pra caramba, o Brasil se beneficiou muito disso, entendeu? E aí, as pessoas, né, assim, passado essa história, vamos dizer assim, do capitalismo mundial que chegou nessa globalização, elas falam, cara, o capitalismo, ele é ruim. Só que, aí eu falo, existe uma luta entre o capitalismo e o capitalismo. Então, qual que é a diferença na sua concepção dos dois? Porque é o seguinte, cara, a essência da Revolução Industrial, que é onde surge o capitalismo ali, que é onde vai distribuir para os países, eles vão trabalhar baseados nisso, né? Então, basicamente, a economia mundial é baseada nisso, nesse sistema. E também eles olham, na década de 90, a União Soviética caiu. Então, o socialismo, economicamente, não funciona. Não vamos adotar ele, vamos continuar adotando o capitalismo. O capitalismo seria o seguinte, você usar aquilo de maneira monopolista. Porque é o seguinte, os governos... o capitalismo é de empresa, tá? O capitalismo ele tem a ver com empresas. Sim. Tá? A partir do momento que o governo começa a trabalhar de maneira muito intrusa dentro desse mercado, né, ele introduz monopólios. Então, quanto mais os governos começaram a se intrometer em impressão de moeda, criando os campeões, né? Os campeões. Até acho que tem os economistas que falam, cara, todo país que tem um mercado muito fechado, que é, por exemplo, o Brasil, ele tem um mercado muito fechado, né? Liberdade econômica baixa e tudo mais, você tem os grandes campeões, que é tudo 3 ou 4. Banco, quais são os bancos? Cara, são 3 ou 4. Rede de TV, 3 ou 4. Sei lá, fábrica de carro, 3 ou 4. Entendeu? Isso não é uma economia capitalista. Entendeu? É uma economia muito fechada, que tem os grandes campeões e monopólios. O argumento que geralmente as pessoas falam para criticar o capitalismo é justamente essa discrepância. Então você tem os grandes campeões, os monopólios, pessoas muito ricas dentro de um lugar e pessoas muito pobres no mesmo lugar. Tem distribuição de renda e tudo mais. Só que isso não tem a ver com capitalismo. Tem a ver com capitalismo. É o capitalismo. É o capitalismo. Entendeu? Porque a premissa do capitalismo é o seguinte. Você tem livre mercado, Sim. livre concorrência e acúmulo de capital. Se você não tem livre mercado e livre concorrência, como é que você vai ter um acúmulo de capital justo? Entendeu? Sim. É claro, quem vai acumular o capital vão ser os campeões. Já existem, né? Já Entendeu? estão inseridos. Isso não é capitalismo. Tanto é que eu critico duramente os donos das Big Techs. Porque você olha, cara, o Mark Zuckerberg, ele é um cara que ele é capitalista? E não é. Não diria que ele é um cara capitalista. E agora ele tá comprando e comprou. Qual foi a última aquisição dele? Cara, a última aquisição eu não sei, mas ele tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp. O WhatsApp, né? Ele é um filho da mãe de um monopolista, cara. Ele é um monopolista, Ele é um desgraçado. E se sugerirem pra ele criar uma livre concorrência dentro da área de redes sociais e tudo mais, ele vai criar um oligopólio, entendeu? E vai fingir que existe livre concorrência ali. Só que a face da verdade é que ele é um filho da mãe de um monopolista, ele não é capitalista. Um exemplo de capitalista, de um capitalismo, seria o Uber. O Uber veio, criou certamente um livre mercado, quebrou ali um pouquinho os ônibus e os taxistas, porém, ele trouxe uma facilidade ali para a sociedade, e logo depois ele veio em 99, veio o InDrive, cara, veio tantos outros negócios, então você vê, cara, ele deu a ideia, criou, e outros caras foram na volta e teve a concorrência ali, o que hoje, né, estão sendo meio perseguidos, né, mas eu tenho isso como capitalismo. Então sim, porque se você é uma grande empresa e você não é a favor da livre concorrência, por exemplo, você é desleal, né, você compra, sei lá, todos os seus concorrentes, você está jogando... Você não está seguindo o jogo do capitalismo, Sim. você está seguindo o jogo monopolista.
E não adianta nada você reclamar depois do governo vir querer te taxar, vir querer te parar. Porque o governo, ele tem as estatais, né? Na prática ali, se você tem um governo vamos dizer assim, mais à esquerda, você tem menos empresas livres e mais empresas, né, do Estado. Então, seria os grandes campeões do governo. Tá? Então, você tem dentro de uma economia comunista, nos países onde for aplicado o comunismo, sempre existiu isso. Então, os campeões ali, né, eram oficiais do governo. Entendeu? Eles obedeciam o governo e produziam quanto o governo queria. Entendeu? Não havia livre concorrência. Então, não precisou dos Estados Unidos mandar nenhum míssil para destruir a União Soviética. Entendeu? Porque a própria economia não se sustenta. Entendeu? Não subsiste. Eu até poderia explicar aqui como é que era, na verdade, um sistema de arrecadação da economia socialista, comunista, só que vai angariar muito tempo. Mas, tipo assim, resumindo a coisa, se você tem lá, dentro de uma empresa, de um país que tem uma grande liberdade econômica e uma livre concorrência, 10 empresas que vendem bota, e aí o governo ele angaria imposto dessas 10 empresas que vendem bota, um monte de pessoa vai comprar botas dessas empresas variadas. Se você tira todas as empresas e deixa só uma empresa, você vai ter uma arrecadação muito menor, concorda comigo? Sim. Então você perdeu 9 arrecadações de empresa. Sim. As pessoas, elas não vão ter opções, né? Então, aquela bota lá, ela vai ter que ser uma bota muito durável, entendeu? Resistente. Vai ter que ser resistente e tudo mais, né? Então não vai ser uma coisa assim, com um design muito bonitinho e tudo mais, porque, cara, só tem aquela bota. E as pessoas não vão... E outra, daquelas 9 empresas, né? Tinham funcionários, né? Tinham, sei lá, atendente, recepcionista, tinha o cara que levava... tinha o caminhão que levava, a empresa que levava. Então você perde vários ramos de mercado tendo um campeão. Entendeu? É assim que funciona a economia socialista, a economia comunista. Então você tem ali o campeão do mercado, pouca angariação, e aí o povo compra menos, porque o povo, tipo, cara, não tem emprego, porque você tirou aquelas novas empresas do jogo, um monte de pessoa ficou desempregada. Sim. E aí, velho? Você vai comprar bota? De jeito. Entendeu? Então você vai usar o dinheiro para prioridade.